Deixa eu chamar aqui o Tarcísio Tadeu. Tarcísio Tadeu, boa noite. Boa noite, Joaquim. Tudo bem? Hoje eu estou no horário, hein? Que ótimo, viu? Muito obrigado, viu, por atender o nosso convite. E deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos continuar a entrevista da semana passada, né? Tá uma entrevista bastante interessante. E o Tarcísio Tadeu, ele é hoje... Você é o presidente da associação que luta por reparação da perseguição dos metalúrgicos, é isso? Isso. Sou presidente da Associação Henrique Plage. Chama Henrique Plage. Henrique Plage foi um trabalhador metalúrgico preso em 1972 e no dia que nós formávamos e fundávamos a associação, chegou no meio da nossa assembleia a notícia da morte do Plage. O Plage era um cara muito querido, um trabalhador muito bem qualificado, de formação alemã. Eu acho que já tive a oportunidade de dizer aqui um pouco da história do Plage, que era levado pelo pai e pela mãe nas marchas de Hitler. E quando chegou no Brasil, ele, na juventude, conheceu uma estudante de história, Neide Plage, e se casou com a Neide, teve filhos, formou família, e a Neide o esclareceu da luta de classes. E Plage, embora seja um trabalhador mais bem qualificado entre todos nós, e inclusive era muito solicitado pela alta cúpula da direção da Volkswagen, porque falava alemão, existia um sistema de produção chamado CKD. CKD é um sistema que você traz a peça praticamente pronta e você vai montar o carro aqui no Brasil e vai trazendo o ferramental, etc. E o Plage era o único que tinha esse conhecimento por causa de dominar a língua alemã. Então ele era um cara bem qualificado. Eu disse até aqui, terminou os dias dele numa situação extremamente difícil, vendendo morango no Farol, lá em São José do Rio Preto. A prisão destroçou a família, a prisão custou muito caro, a saúde, a profissão e tantas outras coisas. Plage, então, a nossa associação é uma homenagem ao Henrique Plage. Que ótimo, que ótimo. Ô, Tarcísio, e você agora, neste momento, a associação está lutando pelo quê? Nesse momento, nós estamos... Uma coisa bastante forte nosso é a luta por memória, né? Porque nós entendemos que a memória ela traz outras coisas atrás da memória. A memória ela busca verdade, ela busca justiça e ela busca reparação. Então, se nós fôssemos analisar assim, a memória é o primeiro passo que nós temos para poder rever toda essa história que aconteceu com os trabalhadores brasileiros. E se você já me dá aqui a oportunidade de poder colocar uma opinião e uma análise que eu faço, e muitas coisas que eu vi, inclusive, do meu pai, que foi um homem, embora com 4º ano primário, um homem muito esclarecido. A nossa indústria e a expansão da indústria para o Brasil, ela é um elemento do pós-guerra, né? As pessoas vão dizer assim, olha, 1945, está pertinho de nós, 1945. Por que está pertinho de nós? Porque de 1945 para cá, quando pegar o caso do carro Volkswagen, Ferdinand Porsche fez aquele besorrinho e levou e apresentou ao Hitler. Foi o carro, o Fusca, é o carro que nasceu dentro do nazismo. Nasceu, inclusive, com uma condição diferente. Aí eu vou falar um pouco da tecnologia. O Volkswagen é o primeiro carro que se conhece que não tinha refrigeração a água. Ele era só refrigeração a ar. Acho que todos nós que temos Fusquinha, tivemos um Fusquinha na vida, Joaquim. Você teve um Fusca, não? Você chegou a ter? O Fusca eu ainda tenho um Fusca. Você ainda tem um Fusca. Então, o Fusca é o primeiro carro, vamos dizer assim, que o sistema de refrigeração dele não precisa de água, né? O sistema de refrigeração dele é o sistema de ventoinha. Essa foi uma grande inovação quando o Ferdinand Porsche apresentou para o Hitler o Fusquinha. E esse Fusquinha, ele se desenvolveu muito na Alemanha e depois de acabada a guerra, houve assim, a expansão industrial. Então, as indústrias
que tinham desenvolvido tecnologia na guerra, para onde que eles olharam? Para a América Latina. E por que eles olharam para a América Latina? Primeiro, porque a América Latina era um país com muito potencial de extração de minério de ferro, de petróleo e tantas outras coisas, e era um país ainda agrário. A América Latina toda era assim. Então, vamos partir para a América Latina para implantar o que nós temos de tecnologia do pós-guerra. Isso é uma coisa que está meio perdido, viu, Joaquim? Na nossa história, eu não tenho visto muita gente cavocar e buscar isso. E por que é importante isso? Porque quando traz a tecnologia, com a tecnologia traz a cultura. E com a tecnologia e a cultura, traz também o conceito da forma de fazer a exploração da mão de obra. Então, vou pegar um caso aqui para a gente observar. Nos anos 70, nós temos a força da social-democracia na Europa, o crescimento da social-democracia na Europa. Os trabalhadores avançando em direitos sociais. Ora, é muito simples. Vamos fazer a exploração onde não existe democracia. Então, o crescimento industrial se dá nessas regiões. E eu quero lembrar, assim, para você, assim, falando do nosso, especificamente do Brasil, né? E chegarmos na nossa situação de hoje e do que nós passamos. A desestabilização democrática no Brasil é do mesmo período do pós-Segunda Guerra, quando tentam desestabilizar Getúlio, que era um nacionalista, que queria o desenvolvimento da indústria nacional, né? E a tentativa de desestabilizar o Getúlio terminou em 45, como em 54, como nós sabemos, com a morte do Getúlio, e ainda assim continuaram tentando desestabilizar o processo democrático, tanto é que em 1958, o coronel Golbery Couto e Silva, que nós o conhecemos bem, né? A história dele está aí, as vitais dele, em tudo que existe de autoritarismo, da ditadura, a pressão, etc. Tudo que a gente sabe, era o chamado o bruxo, né? Isso, ele mesmo, o bruxo. Ele implanta em 1958 o IPES, que era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, e se alinha ao IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que de democrática não tinha nada. Essas duas entidades começam a fomentar a reação contra a democracia. E o Jango está nesse processo. Então, o Jango, vamos abrir um parêntese. Terça-feira passada, eu estive com a família do Jango no Rio de Janeiro, no dia 13, que foi a comemoração dos 60 anos do Comício da Central do Brasil, né? Uhum. Aliás, eu vou aproveitar um parênteses aqui. Ele tem uma neta chamada Bárbara Goulart, que fez uma pós-graduação sobre o que foi o governo Jango. Uma menina absolutamente preparadíssima, competente, e deu um show. Nós tivemos lá na ABI, tinha lá todas essas famílias representadas, todos os filhos do Prestes estavam lá, do Jango, do Lamarca, todo o pessoal da Resistência, tinha muita gente. Acho que foi o maior encontro que eu participei de memória, onde a gente pôde encontrar os que não estão vivos, os seus filhos e seus netos. Ô, Tadeu, deixa eu fazer uma interrupção, já aproveitando. Isso aqui nós estamos construindo uma pauta ao vivo, aí todo mundo participando. Claro. Me passa o contato da Bárbara Goulart, que seria uma excelente entrevista com ela, justamente porque ela é neta, isso, e tem também, além de neta, ela fez um estudo acadêmico sobre sobre o governo Goulart, o governo do avô, é isso? Avô ou bisavô? Avô, né? Avô. Ela é filha da Denise Goulart. Ótimo. Então, eu vou aguardar eu quero falar com ela, tá bem? Eu passo para o Igor, o telefone, e o Igor passa diretamente para vocês. Eu tenho que cavocar, eu procuro, me comprometo a arrumar o telefone para vocês. Tá? Perfeito. Pode continuar a sua explanação. Então, Joaquim, o que aconteceu na América Latina? Nós tivemos a implantação de várias ditaduras, né? Começou, assim, em 1954, Paraguai.
1964, 10 anos depois, Brasil e Bolívia. 1973, Chile e Uruguai. 1976, Argentina. E por que eu estou elencando isso daqui? Porque esta ditadura que se implantaram a serviço dos interesses do Estado americano, do governo americano, dos interesses americanos, ela tinha um único objetivo, o controle. A pessoa diz, é porque era para atacar os comunistas. Isso é para furado, isso é bobagem, não tem nada a ver com isso. Os interesses americanos eram outro. Os interesses americanos era se apropriar das reservas de petróleo, das reservas de gás, da reserva de minério de ferro, de cobre, e vai por aí afora, tá certo? Os interesses são altos interesses econômicos. E aí entram os trabalhadores nessa história. Mão de obra barata. Nós tínhamos um país, Brasil, em 1964, com 73 milhões de habitantes, a grande maioria na área rural, e Jango defendia o quê? Reforma agrária. Reforma agrária. O comício da Central do Brasil, do 13 de março, foi quando o Jango reafirmou que iria fazer a reforma agrária em 60 dias. E assinou o decreto da Supra, dizendo que em 60 dias nós iniciaremos o processo de reforma agrária. Quando ele fez isso, esse foi a gota d'água. Não é porque apenas os reacionários não queriam reforma agrária, era porque ia tirar o fluxo, ia implantar o homem no campo, ia tirar o fluxo migratório para vir trabalhar com a mão de obra barata para a indústria. Né? Eu disse aqui outro dia e repito, a Volkswagen, que tinha 37 mil trabalhadores em 1969, 27 mil trabalhadores, 27. Pode olhar que tem 20 mil trabalhadores vindo do Nordeste, de Minas Gerais para cima. Era maciçamente a mão de obra barata. Claro, não podia ser na Alemanha, porque lá tinha a social-democracia em ascensão. E a social-democracia, os sindicatos fortes, buscavam uma condição salarial e direitos que, para nós chegarmos aqui, foi na greve de 1980 que nós conseguimos, 79, que nós começamos a enfrentar a discussão do arrocho salarial, né? Metiam a mão na gente, 34,1% da inflação, que não veio parar no bolso dos trabalhadores, foram para fora. E o Jango lá atrás dizia, é preciso controlar a remessa de lucros. Então, me parece que o governo Jango precisa ser melhor estudado por todos nós, porque era um governo nacionalista. As pessoas hoje podem parar assim e pensar assim, o que o Tarcísio está falando de nacionalismo se nós estamos numa aldeia global? E eu digo assim, os americanos, eles estão na globalização da economia ou eles defendem os interesses nacionais acima de tudo? E os chineses? E os alemães? Todos defendem os seus interesses nacionais. Nós não podemos... Nós temos que estudar uma nova forma de nacionalismo. Que nacionalismo é esse? É da proteção dos nossos interesses, dos interesses nacionais. E que era defendido fortemente em 64, quando derrubaram o Jango. A bandeira nacionalista, controle de remessa de lucros, reforma agrária, desenvolvimento nacional. Me parece que isso está ficando meio fora de moda. Me parece que as pessoas hoje ficam achando que nós estamos vivendo numa aldeia global, o mundo globalizou. Não, porque... Não! Nós temos que rever esses conceitos e para valer. Eu quero dar um salto um pouco na história. O Tadeu, antes de você prosseguir, quando você está falando, eu lembro agora há pouco, agora há 1 hora, eu entrevistei o David Bacelar, que saiu de uma reunião com o Lula, justamente falando sobre a indústria naval. E aí ele aborda, durante a entrevista, que os Estados Unidos protegem a sua indústria naval. Existe protege, não tem essa de globalização lá. Não. Quando é indústria naval, construção de navio, tem que obedecer conteúdo nacional para proteger os empregos dos americanos. Ponto final, não tem nem discussão sobre isso. Agora, você está colocando esse um ponto muito interessante, porque essa história de globalização, isso fez parte de um processo de concentração de rendas atacando os países da periferia, que é o caso do Brasil. Mas você lembrou bem, é preciso reativar ou
levantar de novo a bandeira do nacionalismo, isso é muito importante, mas continua aí só fazendo fazendo esse complemento à tua fala, com base na entrevista que eu fiz agora, 1 hora, e vamos exibir um vídeo ainda hoje com a entrevista com o David Bacelar sobre o que o Lula falou sobre a indústria naval, mas pode prosseguir. Pô, olha, eu vou dormir melhor hoje, depois de te ouvir falando isso. Sabe por quê? Porque esse é um debate que está faltando, Joaquim. Esse é um debate que nós precisamos promover, nós precisamos provocar esse debate. Não é à toa que há 60 anos atrás acabaram com a América Latina. Todos os países foram parar na lata do lixo dos seus interesses e defender os interesses nem das potências, dos Estados Unidos, dos americanos. Não é à toa que foram eles que implantaram o sistema de vigilância, não é à toa que foram eles que implantaram, vou dar um salto aqui para ver onde é que nós vamos parar, a Operação Condor. O que foi isso? Vamos perseguir qualquer um que queira destoar dos nossos interesses. Já derrubamos caras nos seus países? Onde é que está o Jango? Está no Uruguai. Vão matar o Jango. Operação Condor. Onde é que está os militantes que fugiram do Brasil? Estão no Uruguai. Operação Condor, Mateus. Eu digo aqui, 16 trabalhadores da comissão de fábrica da Mercedes na Argentina, 15 foram mortos. 15! Pô, nós não estamos vendo isso. Isso é memória para nós. Essa memória para nós é importante. Nós estamos vendo aí uma discussão aí que 60 anos atrás já passou e está longe. 60 anos atrás está na Avenida Paulista desfilando. 60 anos atrás está convocando manifestação. 60 anos atrás está querendo nos afrontar por todas as redes sociais. Eu vi ontem, eu vi hoje, o filho do Bolsonaro foi lá na comemoração dos 44 anos do PT afrontar. O que é isso? Se não é o caldo de cultura do golpismo. E não vamos dizer que o caldo de cultura do golpismo foi 8 de janeiro. 8 de janeiro é o resultado de 64. 8 de janeiro é o resultado do AI-5. 8 de janeiro é o resultado do brilhante Ustra, do Sérgio Paranhos Fleury. Olha aqui, uma coisa boa. Nós temos que cutucar e dar nome aos bois. Isto é o que nós precisamos fazer em termos de memória. O presidente Jango morreu em 1976. Morreu não, ele foi assassinado. Interessante, o delegado Sérgio Paranhos Fleury, que é o maior torturador que todos nós conhecemos, sabemos bem quem é, teve uma audiência pessoal com Geisel. E o Geisel disse a ele assim, ele não pode voltar. E por que o Geisel disse isso a ele? Porque o Jango tinha verdadeira paixão para voltar para o Brasil, mesmo que ele ficasse quietinho lá no Rio Grande do Sul. Ele queria voltar para o Brasil. E ele pediu para um intermediário ir falar com o Golbery. Eu tenho o nome dele, existe o nome dele, não vou lembrar de memória agora. Que ele gostaria de voltar para o Brasil. O Golbery comunicou ao Geisel. Foi ali que foi assinado o atestado de óbito do presidente Jango. Então foi o Jango, foi o Juscelino e foi até o canalha do Lacerda, com morte suspeita. Os outros não foram morte suspeita. Então é para ver o que uma ditadura faz. E tudo isso tem o dedo dos americanos. A CIA, quando o Fleury saiu do Palácio do Planalto, ele foi a uma divergência entre dois tipos de verdades aí. Que ele foi para Buenos Aires e aquele dia que ele foi para Montevidéu. Eu fico com a tese de que ele foi para Buenos Aires ouvindo um e outro, porque eles não queriam se aproximar muito de Montevidéu, que era onde ia fazer a operação de execução do Jango, de matar o Jango. E ele foi e encontrou com a gente da CIA, que foi quem fez a operação toda. Então, os interesses, e isso tudo força o que a nós? A discutir uma tese do nacionalismo. Isso era para nos sufocar a nossa defesa do nacionalismo. Porque já existia no empresariado brasileiro, em 1976, 77, 78, empresários que estavam chiando,
começava a ter na economia brasileira um grupo de empresários, Zé Mindlin, olha os nomes, Antônio Emílio de Moraes, que diziam um pouco do abuso dos interesses internacionais sobre os interesses nacionais. Isso. Então, nós precisamos discutir, Joaquim, essa tese nacionalista, que é a tese do Jango, lá de trás. Precisamos descavar, desintocar ela. E aí, Tarcísio, deixa eu... E nós, na fábrica, sofríamos isso, viu? Nossa. E nós, na fábrica, sofríamos isso na pele. Tarcísio, na entrevista anterior, você falou do Bill Detter. Você falou sobre ele, né? A presença dele aqui no Brasil e, de alguma maneira, na verdade, não houve uma interferência ali como um elemento. É isso que eu gostaria que você falasse novamente sobre o Bill Detter. E aí eu aproveito e faço a pergunta, coloco a pergunta do Bolcheviques aqui, que ele pergunta se o Bill Detter seria o equivalente ao Dan Mitrione, que é aquele policial, acho que acho que da CIA, que andou aqui pela América Latina, colaborando com os ditadores do Paraguai, e tem outros países também que ele atuou aqui. Seria esse o papel do Bill Detter? Bill Deuter é o seguinte, o Congresso americano vota uma verba que ela é repartida em 4 partes, né? Essa verba é uma verba secreta operada pelo Departamento de Estado americano, pela CIA. Essa verba distribuída, se a gente fosse pegasse um gráfico e fizesse uma cruz nele, uma parte é para a Ásia, outra parte para a América Latina, e vai distribuir para o continente. Uma dessas partes, 1/4 disso, que é para a América Latina, ela é subdividida em mais 4. Uma parte para sindicalismo, uma parte para igrejas, outra parte para ações sociais e outra parte para ajuda militar, relações militares. Por que os militares brasileiros saíam daqui do Brasil constantemente para fazer intercâmbio nos Estados Unidos? Com esta verba. Verba para... Vem para cá, garotão. Vem para cá, o sargento. Vem para cá, o tenente. Vem para cá, o coronel. Ou vem para cá, general. Conhecer um pouco da estratégia militar dos Estados Unidos. E, na verdade, era preparar e fazer a cabeça para que ele seguisse aquela linha doutrinária. O Bill muito bom. Desculpa, Tadeu, que você está falando que você está muito boa essa explanação sua. Que interessante. Na verdade, o Departamento de Estado fez isso depois com o Moro, por exemplo, e outros agentes públicos que vão atuar. Isso claramente, eu dou exemplo. Eu conversei com um que fez, um procurador, que era um procurador importante, procurador de justiça, e aí conseguiu arrancar, conversar do próprio analista da CIA, que o fiscalizava aqui, que andava com ele aqui depois que ele fez esse curso nos Estados Unidos, ficou um tempão lá, podia ficar quanto tempo ele quisesse. E aí perguntou para ele, esse procurador, perguntou se ele era agente da CIA, ele falou que era. E aí, depois disso, acabou a relação entre eles. Mas o que você está falando é que os Estados Unidos, se fizeram isso com os militares naquela ocasião, fizeram efetivamente, isso é uma reportagem que eu fiz, uma apuração que eu fiz, fizeram efetivamente com juízes, sobretudo juízes federais, com procuradores, e abrindo a porta azul. Exatamente o que você está falando. Vem para cá, então, você é um amigo nosso. E aí ele passa a defender os interesses que não são os interesses brasileiros. Muito interessante. Só o Bolcheviques aqui, ele acrescentando que o Dan Mitrione, ele era um instrutor de tortura que foi executado pelos Tupamaros no Uruguai. Tá? Só fazendo essa... O Bill Detter foi... Ele andou pelo Brasil, mas ele voltou para os Estados Unidos sem... Não foi executado aqui, não, né? Ele morou no Brasil, morou muitos anos no Brasil. Ele só saiu morreu do Brasil... aqui? Não, ele não morreu nos Estados Unidos. Ele saiu do Brasil depois, em 1968, ele foi para o Chile. Quando deu o AI-5 aqui, ele foi para o Chile. Foi fazer o quê no Chile? Ficou anos e anos e anos e anos no Chile, até a queda do Allende. Olha só, endureceu aqui, que foi o AI-5, talvez tenha... Missão cumprida. Cumpriu a missão, aí depois foi para o Chile. Foi para o Chile e se você entrar na AFL-CIO, que é a Central Sindical Americana, tem uma placa
em homenagem ao Bill Deuter na entrada. Eu não tive lá, não vi, mas um amigo que esteve lá, como sabe de todos esses episódios, me falou: você não acredita quem está sendo homenageado na porta da FL Steel? Bill Deuter, William Deuter. O Hélio Gaspari fala de passagem dele, viu, para o Chile, viu? De passagem. Mas esse foi um personagem no Brasil que barbarizou, hein? Fez muita coisa, hein? É muita coisa o que nós vimos esse cara fazer. Esse cara esteve na sala do Lula. O Lula presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Você fala do Bill Deuter. Bill Deuter. Ele teve em cima do Jair Meneghelli, quando o Jair Meneghelli estava para fundar a CUT. O Jair Meneghelli pode falar disso? Ele andava pelo sindicalismo brasileiro fazendo convencimento e fazendo suborno de dirigentes. E ele era funcionário do Departamento de Justiça americano? Ele era funcionário era da CIA? Era comprovado isso, não? Ele era tido como um sindicalista de relações internacionais da FLC. Entendeu? Sindicalista. Nós tínhamos no sindicalismo brasileiro. No sindicalismo brasileiro ele era um sindicalista americano? Era como se fosse um dirigente para as relações internacionais. Entendeu? Mas e ele era destacado, designado para o Brasil. Designado para a América Latina. E morou no Brasil muito tempo. Muito tempo no Brasil. Muito. Precisava jogar mais foco nessa pessoa, viu? Eu acho que merece a gente fazer um bom debate com um grupo de sindicalistas que o conheceram, que sabem das operações, jornalistas que conhecem isso. Tem muita gente que conhece isso. Mas tem que contar, ver o que tem nos arquivos sobre ele. Isso é interessante. Viu? Mas continua a tua narração, por favor, a tua narrativa. Então, o que aconteceu? Tudo isso foi parar no chão de fábrica. Ao mesmo tempo que perseguiam os brasileiros que estavam fora, primeiro, colocaram para fora para o exílio. Depois que colocaram para fora para o exílio, começaram a monitorar no exílio. Começaram a controlar no exílio. E quando viam que tinha algum tipo de movimentação de contato, execução no exílio. Quantos brasileiros foram executados no exílio? Foram poucos, não. Eu dou o exemplo de um aqui. Tinha um rapaz de Minas Gerais. Era primeiro secretário da embaixada em Haia. E ele ajudou um grupo de brasileiros a ir para a China. Triangularam, passaram e foram lá para a China. Quando foi descoberto que passou por ele, foi ele que autorizou, ele, um determinado dia, entrou no carro dele e apareceu morto, como se tivesse cortado a jugular com uma gilete. Nós sabemos como é que isso acontece, né? Um agente que fica esperando, o cara entra no carro, dá uma gravata e mataram. Isso aí não consta dos nossos arquivos como tendo sido um brasileiro assassinado pelo Departamento de Estado americano. Quem trabalhava para ele? Quem era Era um general francês, acho que eu falei outro dia sobre ele aqui, Paul Alsosserres. O Paul Alsosserres foi o cara que herói da Segunda Guerra Mundial na França. Depois ele foi para a Argélia, porque tinha um movimento na Argélia de emancipação, de libertação da Argélia. Então, lá ele foi e começou a desenvolver as torturas. Ele veio para o Brasil, olha só, Joaquim, que história doida é esta. Ele foi colocado como adido militar do Brasil, da França, no Brasil.
Você sabe quem foi que autorizou ele a entrar no Brasil e teve que dar o chamegão para que ele pudesse ser adido militar aqui? Um embaixador americano. Coisa estranha, né? Tadeu, deixa eu perguntar para você, como é que você tem tanto conhecimento sobre a história nesse período e a história ligada muito aos metalúrgicos? Você é um autodidata? Você pesquisa? Acho muito interessante. Posso dizer para você, eu tive Ah, um bom pai. Eu tive um bom pai. O meu ah, pai serviu o Exército em 1944, 45. Meu pai, depois do Exército, militou pouco no PCB, na região leste de São Paulo. Depois se afastou do partido, achou que não era o caminho. E ele sempre leu muito. E ele viu que eu era o cara que se interessava um pouco por isso. Então, ele sempre me chamou a atenção para ficar atento às coisas. Eu brinco, eu brinco com os amigos aí, de meu pai me dizia uma coisa que era assim: meu filho, você não é muito inteligente, então seja mais esperto, preste atenção nas coisas, ouça mais do que fale e preste atenção em quem você vai ouvir. E eu fiz isso a vida inteira. Não sei nem se eu sou um autodidata. Eu, como passei pela Volkswagen, passei por um processo lá complicado, difícil, depois tive uma vida mais complicada. A perseguição deixa marcas na vida da gente, mas eu nunca olhei a perseguição e o sofrimento que eu passei com tristeza, nunca. Eu sempre olhei com alegria, porque eu sabia que eu estava numa causa justa, numa causa certa. Então, eu conheço muita gente. Por exemplo, Tadeu, você foi preso pela ditadura? Não? eu fui preso em 1979 no pátio da Volkswagen. E não fui parar nas mãos do grupo do Fleury, que foi o pessoal que nos prendeu. Nós fomos presos em 13 pessoas, 12 homens e uma mulher. E nós fomos presos por um grupo de 24 gorilas, de uma tropa de choque da rota. Fiquei 4 horas na mão deles, tomando porrada, pancada, humilhação, pisão. Não vim parar aqui porque o Lula descobriu, e o Lula interferiu, e o Lula mandou nos tirar de lá. E o Lula era muito bem relacionado. O DOPS montou uma delegacia especial em São Bernardo do Campo a partir dos anos de 1978, para facilitar o monitoramento de tudo que acontecia lá. Quando nós saímos, conseguimos teve uma briga para ver quem era dono dos presos, porque acontece isso também, viu? Quem que era dono daqueles 13? Porque tinha 2 ali que estavam condenados já. Era uma companheira nossa, a única mulher, condenada ao Rio de Janeiro, eles sabiam. E aí eles tiveram uma briga para ver quem que era o dono dos presos, dono dos presos, dono dos presos. O Lula, muito vivo, muito preparado, muito esperto, conseguiu entrar no meio desse processo e desviou a gente para ficar no DOPS de São Bernardo. Aí mandou o Maurício Soares for lá e nós ficamos 11 horas lá, trancados. E esse acho que foi um dos episódios de maior risco, vamos dizer assim, de pancadaria, etc., etc., que passou por perto. Mas Tadeu, mas essa época não tinha tido anistia ainda? estava para ter anistia. A anistia é do segundo semestre de 79. Fui preso em março. E foi por conta de atividade sindical, grevista? Não? Foi por conta da greve da Vox, porque eu tinha saído da Vox e todo aquele pessoal, a peãozada, como a gente costuma dizer, que tinha gana de parar a Volkswagen, porque a Volkswagen era tido assim, essa ninguém vai conseguir parar. E nós falamos, não, é essa que nós vamos parar. Então, nós firmamos como meta que nós íamos parar a Volkswagen. E paramos a Volkswagen em 1979. Nossa, e era o quê? Era 40 mil funcionários tinha na época eram 38 mil. Nossa, O ano seguinte, 42. Uma cidade média. Uma cidade média. 38 mil pessoas num local ali, numa fábrica, numa planta, que é aquela de São Bernardo, famosa.
que é a famosa, é a maior. E lembrando bem, polícia dentro da fábrica. E lembrando bem, polícia da Viancheta, no caminho dos ônibus, até a porta da fábrica e dentro da fábrica. E dentro da fábrica. Mas eles não contavam com uma coisa, Joaquim. O papel que os movimentos populares e a igreja ocupou nesse período. Nós tínhamos lá um cidadão chamado Dom Cláudio Rumes. Isso. E Dom Cláudio tinha um padre reacionário de direita, larápio, na principal igreja de São Bernardo. Dom Cláudio teve que intervir lá e dar ordem para ele e atropelá-lo para que nós pudéssemos ocupar as dependências da igreja. E os movimentos sociais, aquele que lutava por água, luz, esgoto, melhor educação, saúde, tudo isso foi se juntando no movimento de solidariedade da greve. Então, muitas vezes, o ônibus saía lá de um bairro de Santo André, de Mauá, de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Diadema, e ele já saía por lá pela metade vazio, porque a metade dos trabalhadores já ficavam lá. E nós tínhamos que fazer com que a metade do ônibus que viesse não entrasse. Então, a gente segurava na Anchieta, a gente segurava em tantos outros lugares, e o que vinha de forma independente, a gente tinha que segurar na porta da fábrica. Mas o que é vir de forma independente? É 3, 4 mil trabalhadores. E 3, 4 mil trabalhadores, você tinha ali 30, 40 trabalhadores para aguentar e para segurar. Então, tinha toda uma estratégia para fazer isso dar certo, né? Interessante. Ô, Tadeu, deixa eu só perguntar, aproveitar, para você dizer o seguinte. Você falou na última, eu queria que você aprofundasse nisso. Na última entrevista, você tocou no assunto dizendo, olha, a música popular brasileira foi muito importante na luta da classe trabalhadora. Eu disse isso, porque eles ouviam as músicas de Chico Buarque e outras, né? Você não citou, mas o Gonzaguinha e tantos outros que faziam, naquela ocasião, músicas que falavam da luta, de certa forma, de fato, de uma luta popular mesmo. Falava até dos operários, especificamente, o caso do Chico Buarque. Então, eu pediria que você, se você puder desenvolver mais esse tema, quais músicas você acha que foram importantes para aquela época? E aí, fazendo uma ligação. Hoje nós temos, por exemplo, a nossa música que tem mais audiência é a música do sertanejo, a música completamente da sofrência, sem nenhuma relação com a realidade do povo trabalhador, ou pelo menos com uma outra realidade, vamos chamar assim, mas não tem nenhuma consciência política ali, não tem mesmo. E agora eu queria que você falasse por que é que hoje há uma dificuldade muito grande de organização da classe trabalhadora, de movimentos como aqueles. E digo, foi extremamente bem sucedido. A gente imaginar o que se criou a partir daí, e os frutos estão sendo colhidos agora. Você teve um próprio partido, que é importante, é um marco na história do Brasil. Você teve o MST, você teve a CUT, né, que agora vai fazer 40 anos. E depois você teve a Constituinte. Depois você tem a eleição de um operário, de um líder operário, que são coisas extremamente importantes e uma realidade bem brasileira. Mas eu pergunto então para você, por que é que hoje nós não conseguimos não vemos mais um movimento tão forte da classe trabalhadora como teve naquela ocasião, e se você quiser colocar nesse contexto a questão da música popular. Olha, eu acho que a música popular brasileira, ela foi uma coisa espetacular na luta do povo brasileiro. E não só a música, o teatro. Eu vou lembrar aqui um fato. Eu sou de Santo André, a minha origem é Santo André. Quando fechavam os teatros em São Paulo, a ditadura fechou o Teatro de Arena, fechou tantos outros teatros, os atores e as atrizes iam para Santo André, num lugar chamado Teatro de Alumínio, para apresentar peças para os trabalhadores, para aquela população pobre que tinha lá em Santo André abandonada de cultura. Eu fui assistir, eu tinha 13 anos, 14 anos, eu me lembro que eu fui assistir o Barbeiro de Sevilha,
no Teatro Municipal de Santo André, que hoje já não existe mais, passou uma perimetral lá. Então, a música popular brasileira e o teatro, ele era dinâmico, ele era colado com a nossa realidade, com a nossa vida. Eu me recordo dos festivais da Record. Eu tinha 13 anos. Nós fazíamos torcida. Nós tínhamos torcida em torno de um radinho, não tínhamos televisão. Era de um radinho de casa. E era aquela torcida para ver quem que ia ganhar o festival, quem era. Então, tinha uma efervescência, a força do rádio. Porque, você falar da televisão, não era televisão. Nós não tínhamos televisão. Nós não tínhamos. 1960, 67, 68, nós não tínhamos televisão. Por quê? Porque o trabalhador, quando ele entrava numa fábrica para trabalhar, a primeira coisa que ele queria ter era um terreno. Era o primeiro grande sonho dele. Então, ele não comprava nem móveis para a casa dele. Era um terreninho. Quando ele tinha o terreninho, ele ia fazer a prestação para comprar bloco, para isso, para fazer o quarto, sala, cozinha e banheiro, só. Né? Não importa o tamanho da família. E o que ele tinha de diversão era o rádio. E o rádio tinha uma efervescência, a música popular brasileira era uma contribuição fantástica para as nossas vidas. Então, aquilo nos chamava... O Netinho de Paula, numa conversa que nós estávamos, num papo, ele disse assim, que ele era garoto, ele é mais ou menos da mesma idade que eu, e ele disse, Tarcisão, eu lembro quando entrava assim, eu sou um homem de cor, meu irmão, ele falou, a gente juntava aquela negrada, pegava na mão um do outro, e para nós aquilo era a nossa revolução, era a nossa rebelião, nós vibrávamos com aquilo. Então, tudo isso vai entrando dentro da gente, construção, roda viva, e vai entrando, e isso tudo alimentava os nossos sonhos, e isso tudo nos despertávamos um compromisso coletivo. Nós não tínhamos interesses individuais, o coletivo estava na frente. O individual era assim, compra o teu terreninho, comprou o teu terreninho, quando você vai fazer a laje, eu vou lá te ajudar. O próspero do individual tinha um coletivo para te ajudar, e o coletivo se ajudava, né? Tanto tem um episódio interessante que é assim, quando nós fazíamos uma greve de hora extra, ai, coitado do peão que furava a greve de hora extra. Ninguém mais dava a mão para ele na sessão. Ninguém mais tomava café com ele. Ninguém mais dava um cigarro se ele pedisse. Esse corporativismo da solidariedade, do coletivo, era muito forte. Quer ver como é que você descobre, como é que você organiza uma greve dentro de uma fábrica? Primeiro, toda fábrica tem um peão que faz jogo do bicho. Toda fábrica. Tinha, pelo menos. O cara que faz jogo de bicho começa os dedos duros. Tá certo? Segundo, quem é o cara que organiza o time de futebol? Toda a sessão tem um time de futebol. O cara que organiza o time de futebol tem capacidade de organização. Então, você vai juntando as peças e aí tem um negócio chamado... Vou te contar um episódio agora, que a gente pode contar, é até gostoso contar. Contra-informação. O PCdoB colocou um cara para trabalhar como guarda na Volkswagen, ao lado da repressão, colado, sabendo tudo e ouvindo tudo e informando a direção do partido. Isso é contra-informação. Isso é trabalhar com inteligência. É verdade que existe no nosso meio o infiltrado, o dedo duro, que também nos sacaneia, nos leva e nos vende para lá. Também tem. Mas nós operarmos a contra-informação lá, você imagina a Volkswagen descobrir isso hoje? Como é que os caras sabiam disso? Como é que os caras ouviam? A ponto dele, um dia, ter ouvido o nome de um cara chamado João Batista Lemos. Está vivo, está no Rio de Janeiro, João Batista. Ele pode contar essa história.
E o cara chegou para ele e falou: Batista, falaram o seu nome lá em cima, fica esperto. E o Batista hoje é do Comitê Central do PCdoB, tá certo? Então, a organização da contra-informação. Existiam várias outras formas. É verdade que do nosso campo também tinha infiltração. Ô, Joaquim, você viu essa semana que morreu, umas semanas atrás? O Melo, que foi o cara que cuidava do Prestes durante 30, 40 anos, cuidou do Prestes, era da CIA, morreu em Copacabana há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás. Comprovadamente, agora, era ligado à CIA, era do Comitê Central do PCB, do Partidão. A infiltração existe de todo lado. Inteligência é dos dois lados. Nós temos que nos preparar para saber fazer enfrentamento. Não é? Nós estamos numa guerra de informação. Então, eu digo assim para você, ó, posso fazer propaganda do nosso livro aqui, da nossa luta? Nós vamos lançar no Sindicato dos Metalúrgicos, no dia 4 de abril, às 16 horas, o nosso livro que conta a história de luta e da resistência dos trabalhadores da Volkswagen. Livro que tem o prefácio do ministro Marinho, e ele é o nosso livro de comemoração dos 60 anos do golpe. Né? Depois, vou mandar um para você, Joaquim, já me comprometo a fazer chegar nas suas mãos um, mas você e todos os que estão nos ouvindo e nos vendo estão convidados para o dia 4 estar lá conosco naquele território importante de resistência. O Tadeu, deixa eu te falar, eu estou aqui porque aqui eu estou perguntaram onde eu estava, eu continuo no Palácio do Planalto, porque eu fiz uma entrevista até agora há pouco tempo, então não pude voltar, porque eu normalmente voltar para minha casa para fazer de lá a transmissão. E continuei aqui. Só que aqui também tem outros jornalistas que fazem a transmissão, às vezes eu tenho que silenciar o microfone, porque acaba tendo muito eco aqui. Agora você está ouvindo. Então, por isso que às vezes você está falando e eu estou evitando entrar para não ficar vazando. Eu quero no momento mais de silêncio. Mas eu aceito o seu livro, quero muito contar com ele. E digo que esse evento que você vai fazer no Sindicato Metalúrgico de São Bernardo, no lançamento desse livro, é muito importante. Aqueles que tiverem a oportunidade de ir, eu não teria a oportunidade, porque eu estou em Brasília, mas aqueles que tiverem a oportunidade de ir, que vão, porque eu acho que ali é um local importante, inclusive para trocar ideias, e tem outras, ali pode ter iniciativa, nascer movimentos, e a gente fica conhecendo um pouco da história. O depoimento teu é lindíssimo, eu acho que está todo mundo te elogiando aqui, por conta justamente da importância desse depoimento, porque são relatos de quem conhece a vida sindical, conhece a vida do trabalhador, do operário. Você está falando da realidade do chão de fábrica, da luta política dentro daqueles que estão lá na sua luta também pela sobrevivência, né? Trabalhando, vendendo a sua força de trabalho. Então, estou achando muito interessante o que você está falando. Pode continuar o teu relato, temos ainda algum tempo. Deixa eu te dizer, você é jornalista e você conhece um brilhante jornalista da resistência aí chamado Júlio Tavares. Né? O Júlio Tavares, ele é um dos 16 que saíram da troca do embaixador americano. Vê como é que são as coisas. O que é passar de pai para filho, né? O filho do Júlio Tavares chama-se Camilo Tavares. E ele, no dia 4 de abril, vai lançar um filme sobre essa história, lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Nós teremos o lançamento do filme e o lançamento do livro. Então, tem um depoimento também, porque nós temos uma luta pela frente. Qual a luta que nós temos pela frente? Nós queremos manter a luta de memória, verdade, justiça e reparação, e entrar em outras empresas. Mas o Brasil não fez, até hoje, a justiça de transição. Existe muito autoritarismo ainda. Nós tivemos um trabalhador, companheiro nosso da ferramentaria, chamado Antônio Torini, faleceu há alguns anos atrás. E o Torini foi preso em junho de 72. A família do Torini luta até hoje na justiça
pelo direito de reparação. E um juiz disse que ele não tem direito a nada, porque ele sabia que ele estava se insurgindo contra um regime de força. E ele não tinha que abrir o bico, ele tinha que ficar quieto. Quer dizer, que juiz é esse? O juiz que diz isso, ele não chegou ainda no Estado democrático de direito que nós lutamos tanto para ter, da nossa luta pela democracia, da nossa luta pela Constituinte, dos avanços sociais. Então, existe uma parte do judiciário que quer nos ver pelas costas, que nós não vamos lá bater na porta para pedir que faça justiça e reparação para quem perdeu boa parte da vida trancafiado nos porões, perdendo a profissão, perdendo família, perdendo a saúde, alguns perdendo a vida. Ora, o Estado tem que responder por isso. Quando o juiz diz isso, é porque nós não tivemos no Brasil a justiça de transição, não existe. Né? Então, nós temos um papel ainda a cumprir e não são os anos que vão nos derrubar, nós vamos continuar lutando por isso. Tem a Comissão da Verdade, ótimo, muito bom, grande Comissão da Verdade, tem registrado muita coisa, mas nós queremos discutir o papel da justiça, nós queremos discutir a justiça de transição. Eu sei que existe movimento no Ministério Público, na própria Justiça, na Justiça Federal, na linha da democratização, porque o juiz hoje é um cidadão intocável, né? Tem uma coisa interessante, deixa eu agregar uma informação aqui nesse debate, Joaquim. Veja o que é um regime de autoritarismo, de força, bruto. Na justiça brasileira, no período da ditadura, dificilmente nomeava-se uma mulher juíza. As mulheres precisam saber disso. A justiça era machista e existia um mecanismo interno para que não entregasse os postos para as mulheres. Olha, no judiciário. Vê que coisa doida isso. Hoje você vê mulher em todos os escalões aí, estão crescendo e deve crescer, e tomara que cresça. Mas na ditadura, as mulheres não tinham acesso a serem juízas. Era muito pouco. E outro dia um juiz explicou por que isso acontece. Ele explicou meio no bastidor, ele não quer se expor, né? E ele nos disse assim, é porque existia uma forma, ela fazia o concurso, ela passava no concurso, ela entrava no concurso e ela ia vencendo todas as etapas. Depois, lá no final, tinha uma entrevista. Derrubavam ela na entrevista, porque era mulher. Olha, quer dizer, olha, uma coisa tão grave e passando desapercebido pela sociedade. Por isso que nós precisamos ter memória. Por isso que nós temos que ter verdade, justiça e justiça de transição. Claro, claro. Um fenômeno pequeno, parece, né? Uma coisinha simples, não. Era a ditadura que impunha isso. Hoje, eu não sei se está aqui nos ouvindo nesse debate, um garoto que eu conheci, minha esposa está no hospital, eu saí do hospital e vim para cá e estou voltando para o hospital. Uma enfermeira lá me viu com um livro que eu estava lendo e ela chegou perto, ouviu eu numa ligação e ela viu que tinha alguma coisa de política. Ela chegou, pediu licença e falou, nossa, o meu filho tem 14 anos, está me pedindo tanto livro para eu comprar, e quer ver que livro ele me pede? Começou a mostrar os livros que o menino pede para ela. Né? Ele quer conhecer o Capital do Karl Marx, ele quer conhecer mais não sei o quê. E ela falou, eu não sei onde esse menino aprendeu isso. Eu falei, não importa. É isso, ainda bem que ele está no lado certo. Ele quer saber de filosofia, eu não sei nem o que é isso. O pai dele usa ainda. Eu não sei onde esse menino está aprendendo isso, ele agora está com um livro para lá, livro para cá, dentro de casa. Eu falei, manda ele falar comigo. Eu convidei ele para estar por aqui, não sei se ele está por aí, chama Matheus. Ô, Matheus, se você estiver por aqui, dá um alô, viu, Matheus? Me parece que é um garoto muito humilde, da periferia de São Paulo, lá da Zona Oeste, bem do canto, lá do cantão da... Mãe dele é auxiliar de enfermagem no hospital. Aí. Vou adotar esse moleque.
Eu vou botar esse moleque, vou falar, já convidei, falei para ela, a juventude precisa despertar para essas coisas, senão vão ficar vindo esse horror da música sertaneja aí. Aqui, o Tadeu, o Matheus está falando, está assistindo, viu? Você viu Aí, aí, ó. Ali, olha que maravilha, cara. Tá precisando de gente nova nessa luta mesmo. Ele pode ser um líder importante. Eu vou dizer para vocês que a minha vida mudou muito quando eu adquiri consciência política. E muito justamente lendo, participando de movimentos, e ali você começa a ter um outro entendimento, você se liberta efetivamente, começa a entender as coisas. Olha que bacana, viu, Matheus? Seja bem-vindo. o Matheus está aí. E tá Oh, aqui, ó, assistindo. que alegria, que Aqui. alegria. Matheus, Que nós bom, vamos falar, hein, Matheus? ele Você vai deve lá ter em casa. sede de conhecer, ele tem sede de conhecimento. Vai longe esse menino, viu? Vou dar Porque minha você falou biblioteca para ele para vir, ele. ele veio e ele está buscando livros. Muito bom. E eu vou dar minha biblioteca para ele. Que lindo, viu? Que ótimo, eu gostei muito, viu? Matheus, eu quero notícias do Matheus também. Se o Matheus puder me mandar o e-mail, é joaquim@brasil247.com.br, joaquim@brasil247.com.br. Tadeu, deixa eu mostrar aqui, eu vou só mostrar rapidamente, né? Que, não sei, talvez, você trabalhou na Volkswagen até quando? Eu entrei em 69 e saí em 78. Então, pode ser que você tenha feito esse Fusca aqui. O meu Fusca é de 75, vou colocar aqui, Ah, eu estava entendeu? lá. Hã? Eu estava lá. Aqui, ó. Esse é o Fusca, tá? É o Fusca vermelho, meio vermelho aqui, esse Fusca. É lá do interior e, entendeu? É esse Fusca aqui. Só para mostrar para as Olha, pessoas, que tá? legal. Só para mostrar para as pessoas aqui, que eu vi outras pessoas me mandaram mensagem aqui privada, mostrando também o Fusca, que o Fusca foi muito importante para todos nós, né? A Foi. história nossa, né? Eu achei bacana Nossa, quando o Itamar começou a reativar a indústria automobilística, quando ele falou que queria que fizesse o Fusca. Todo mundo tirou sarro. Mas você lembra, a indústria automobilística estava meio parada naquela ocasião, no governo dele. Aí ele criou as câmaras setoriais, ou ele incentivou, a Câmara Setorial era uma proposta do Vicentinho, então ele incentivou, aceitou, mas ele fez um pedido que se voltasse a fabricar o Fusca. Mas aquilo era simbólico. E aí a indústria automobilística teve um boom a partir dali, viu? Só para mostrar para é verdade, vocês, não é? verdade, O, verdade. o Tadeu, faz então o encerramento para nós dessa excelente entrevista. Muito obrigado, viu? Olha, Joaquim, eu fico bastante feliz por poder discutir um tema que eu acho que a gente pode dar contribuição para a sociedade, chamar a atenção de todos os que podem ajudar na formação de novas gerações, né? Desde as novas gerações intelectuais, as novas gerações de trabalhadores, as novas gerações dos nossos filhos, dos nossos netos. E eu vou dizer assim para você, sem medo de errar. Nós sonhávamos, nós éramos sonhadores. Nós sonhávamos com Luther King, com Samora Machel, com Fidel, com Che. Nós tínhamos, a nossa geração teve símbolos magníficos, com Nelson Mandela, né? E tivemos também grandes símbolos no Brasil, viu? Grandes símbolos no Brasil. Da luta, da resistência, da democracia. Homens que olhavam as coisas com princípio. O princípio deles não se sujeitava a nenhum outro tipo de interesse. Eram princípios e ponto. Como tivemos na intelectualidade, no jornalismo, mas me parece que nós precisamos reativar os nossos sonhos. Eu acho que falta-nos bandeiras. Falta-nos bandeiras. A gente fala só, luta pela democracia, ótima, luta pela democracia. A democracia é uma luta do todo dia, porque todo dia, se puderem, vão nos roubar um pedaço da democracia.
vão nos colocar uma armadilha para a gente cair. Mas nós queremos uma sociedade justa, fraterna, mas e que bandeiras nós temos para isso? Por isso que eu acho que a gente acendeu algumas bandeiras, como a do nacionalismo, dentro dos princípios de reconhecer que nós vamos ter indústrias multinacionais aqui. Nós não queremos que elas vão embora. E nós não queremos que elas se tornem indústrias nacionais. Que elas sejam indústrias internacionais aqui dentro do nosso território brasileiro, mas que tenham princípios de deixar parte do lucro, dos investimentos, que a gente possa discutir com toda a franqueza o que nós entendemos na indústria naval, o nacionalismo, a necessidade do nacionalismo, a necessidade de nós termos uma indústria forte, a necessidade da Petrobras, por exemplo, não ser uma empresa que ela vai aos poucos se tornando uma ESSO, uma Shell, uma Texaco, e que vai sendo comprada aos pedacinhos, e o dia que a gente vê, ela já foi embora. Só a política é capaz de fazer isso. Só a política é capaz de discutir com a sociedade um plano que não é para os nossos dias, é para os nossos últimos dias e para os próximos dias das próximas e próximas e próximas gerações. Isso. Porque se falar só a política, o povo está com o saco cheio, o povo não quer saber de política. Eu estou cansado de conversar com muita gente. Amanhã eu vou sair daqui, vou para uma cidadezinha pequena aqui da Grande São Paulo, vou lá conversar com 15 pessoas, 15 militantes políticos sobre o que vai ser o ano de 2024. Vou lá dizer para eles o que eu acho. E vou ouvir deles o que eles acham. Eles vão começar a discutir isso. Nós não podemos fazer as coisas só no pragmatismo. Cadê os sonhos? Cadê os desejos? Cadê as nossas capacidades de formular política? Nós estamos perdendo a capacidade de formular. Os grandes formuladores políticos, onde é que estão? Estão lutando pela manutenção do poder? Isso é pouco. Porque o poder está num dia de um jeito, no outro dia ele muda todo. Nós temos que ter processo de formulação. Eu sou defensor disso. Muito bom. Muito bom. Tadeu, muito obrigado por estar aqui. Ô, Matheus, segue o líder aí. Fala com o Tadeu, conversa com ele, porque você vai beber aí numa fonte de sabedoria. Falo isso com convicção, tá bem? Então, obrigado a todos vocês. Obrigado pela audiência, obrigado, Tadeu, mais uma vez. De vez em quando você vem aqui para... Quando o fogo estiver baixando, você vem aqui para reforçar o fogo, acender o fogo para que a classe trabalhadora, enfim, o povo brasileiro se mantenha sempre com consciência política. É sempre bom ter essa conversa, tá bom? Abraço, viu, Tadeu? Até mais. Obrigado, Thomas Olhos, viu? Obrigado pelo convite, viu? Obrigado. Como é que chama o livro? Perguntaram aqui para mim. O livro que você vai lançar. Ditadura, a cumplicidade da Volkswagen e a resistência dos trabalhadores. Editora Alameda. Ótimo. Ótimo. E vai ter também o documentário, lançado o documentário sobre o mesmo assunto, é isso? Sobre o mesmo assunto. Ótimo, que eu vou tentar trazer aqui para entrevistar, e é o Tavares, né? Vou trazer para entrevistar aqui. Tá bom. Camilo Tavares. Camilo Tavares, é isso. Ótimo. Tá, então tá. Um abraço, Tadeu. Até mais. Um abraço. Tá, um abraço a todos. Obrigado. Viu?